Eu sou Carolina Toffoli, advogada, vim conversar com vocês a respeito dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, assegurado por meio da Lei 12.764 de 2012, datada de 27 de dezembro de 2012, também conhecida como Lei Berenice Piana. Lembrando que a lei é federal, logo ela vale em todo o território brasileiro. Consequentemente, isso muda muita coisa na vida das pessoas com autismo, da forma que elas são tratadas e na garantia dos seus direitos que antes não lhe eram assegurados. Vou começar falando sobre os direitos do autista na saúde, tanto na rede pública quanto na rede privada, os quais muitas famílias desconhecem. O autista tem direito a sessões de terapia, tantas quantas forem necessárias ao tratamento, tem direito a medicação gratuita. Para isso, é preciso comparecer à UBS mais próxima da sua casa, solicitar atendimento. Cuidado, devem ser tomados alguns cuidados. Na receita, deve ser especificado o nome genérico do medicamento. Remédios de alto custo e que não estejam disponíveis pelo SUS também podem ser solicitados. Entretanto, nesse caso, tem que haver uma justificativa comprovada da necessidade específica e exclusiva desse medicamento. Ainda, caso lhe seja negado o medicamento ou o SUS não forneça e não haja alguma outra alternativa para o fornecimento desse medicamento, você pode entrar em juízo solicitando que lhe seja prestado atendimento devido. É possível ainda solicitar de forma gratuita fraldas descartáveis para os bebês crescidos que necessitem, é só solicitar nas farmácias populares. No âmbito da educação, o autista tem direito ao transporte escolar de forma gratuita e ainda tem direito a um cuidador que vai lhe acompanhar durante as aulas, lhe auxiliando, promovendo a interação do autista com o meio escolar, professores, alunos, funcionários. Lembrando que quem determina se o autista precisa ou não de um professor auxiliar é o médico. Não adianta os pais acharem que não precisa, não adianta a escola falar que não precisa. Uma vez estabelecida essa necessidade, a escola tem a obrigação de conceder esse benefício, seja na rede pública ou na rede privada, e não pode cobrar absolutamente nada por isso. No âmbito dos transportes, o autista tem direito à isenção de impostos como IPI, IOF e ICMS na compra de veículos automotores, de até R$70 mil. Acima de 70 mil, tem isenção apenas quanto ao IPI. O veículo sai no nome da pessoa portadora da deficiência e lembrando que o veículo deve ser nacional. No caso de venda do veículo em nome do deficiente, este só poderá ocorrer mediante autorização judicial. O autista tem direito também à isenção quanto ao pagamento de IPVA para veículos de até 70 mil. Na hora de estacionar o seu veículo, o autista pode e deve fazer uso das vagas especiais destinadas a deficientes. Entretanto, deve ficar atento a antes fazer a emissão do seu DEFIS, que é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. Sem esse documento, seu veículo pode ser guinchado ou sujeito a multa. Nas viagens aéreas, o acompanhante do autista tem desconto de até 80% do valor da passagem e deve ser solicitado diretamente à companhia aérea qual se for utilizar. O autista paga normalmente o valor da passagem e o seu acompanhante tem o desconto. Para crianças menores de 2 anos, como a criança não paga passagem, o acompanhante não tem esse direito. O autista também tem assegurado o direito ao transporte municipal e interestadual de forma gratuita. No caso do transporte municipal, essa solicitação deve ser feita junto à prefeitura do município em que o autista reside. E no caso do transporte interestadual gratuito, que é o chamado passe livre, a solicitação deve ser feita no CRAS, que é os Centros de Referência em Assistência Social, mais próximo da sua casa. No lazer, o autista tem direito à meia entrada e à fila preferencial. A meia entrada deve ser aplicada ao autista e ao acompanhante, serve para cinemas, museus, parques temáticos, shows diversos, jogos ou qualquer outra atividade cultural, artística ou esportiva, desde que se cobre ingresso para ter acesso.
O acesso à fila preferencial deve ser garantido ao autista e ao seu acompanhante em todo o território nacional, em instituições públicas e privadas, repartições públicas, bancos, estabelecimentos comerciais, parques de diversões, hospitais. No âmbito da Previdência da Receita Federal, todo deficiente de baixa renda tem direito ao benefício de prestação continuada, que é o chamado BPC. Às vezes as pessoas se referem ao BPC como LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Esse benefício não é uma aposentadoria, ao contrário do que muitos pensam. A principal diferença do BPC para a aposentadoria é que no BPC não se recebe o 13º salário e também não é herdável pelos dependentes. O benefício de prestação continuada é destinado à população que tenha renda familiar limite de até 1/4 do salário mínimo. No estado do Pará, a pessoa com transtorno do espectro autista também tem seus direitos assegurados por meio da Lei 9.061 de 2020, publicada em 22 de maio de 2020. Essa lei instituiu a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, criou o Sistema Estadual de Proteção dos Direitos dos Autistas, o Conselho de Política Estadual de Proteção do Direito da Pessoa com transtorno do espectro autista e instituiu a expedição de carteira de identificação das pessoas com espectro do autismo, que a nível nacional também possui uma lei específica regulamentando essa expedição de carteiras de identificação dos autistas, que é a Lei número 13.977 de 2020, conhecida também como Lei Romeu-Mion. A lei estadual está em consonância com a lei federal ao instituir a proteção dos direitos como vida digna, integridade física e moral, livre desenvolvimento de personalidade, diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, do autismo, atendimento multiprofissional, assistência farmacêutica, educação, moradia, políticas públicas que incentivem o acesso de pessoas com o espectro autista no mercado de trabalho e a inclusão social. Ainda, com relação à lei estadual, há que se dizer que ela instituiu a criação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista do Estado, é o CETEA, que servirá como referência para todos os municípios do Pará e realizará o acolhimento, formação e atendimento digno, inclusivo e responsável com as crianças portadoras do autismo. Lembrando que discriminar autista é crime, previsto na Lei 13.146 de 2015, que foi criada para promover igualdade de condições de todos os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Espero ter esclarecido várias dúvidas de vocês e que possamos, de forma cada vez mais ampla, difundir informações para que saibamos conviver melhor com essa deficiência, para que o convívio seja facilitado e para que os direitos dos autistas sejam garantidos. Vamos unir forças nessa causa e fazer uma sociedade melhor, não só pelos autistas, mas por nós mesmos.